Quero que você imagine por um momento que comecei a investir em 1998. O mundo estava enlouquecendo com a internet. Novas empresas surgiam do nada e todo investidor descobriu que tinha encontrado a próxima grande oportunidade. Aí você pega todo o seu dinheiro e investe em ações de tecnologia só por terem nomes chamativos como .com. E por alguns anos o seu dinheiro só cresce e cresce. E todos acham que você é um gênio. Até chegar o ano 2000. Simplesmente impressionante. Uma queda de pontos jamais vista nos mercados americanos. Corretoras e investidores em choque. E um duro golpe para Bill Gates. O colapso de Wall Street fez o homem mais rico do mundo perder 1,8 bilhão de dólares só nesta semana. Quando a bolha estourou, o Nasdaq caiu quase 80% e apenas 48% das empresas .com conseguiram escapar. Vi muitos amigos perderem milhões num piscar de olhos. E mesmo sendo uma queda que eu já esperava, meus próprios investimentos também sofreram. O curioso é que a internet realmente se tornou uma grande oportunidade, mas mesmo assim, o excesso de confiança e o hype realizaram uma das maiores bolhas da história. Então, por que eu estou comentando tudo isso? Bem, de volta aos dias de hoje, não tenho como não sentir aquela mesma energia de novo. Mas desta vez não por causa da internet, e sim da inteligência artificial. As pessoas estão chamando ela de oportunidade única. Talvez estejam certos, ou talvez seja apenas a mesma história se repetindo de novo. A história não se repete, ela rima. E cada geração acha que descobriu uma nova era. Mas, como disse John Templeton, as 4 palavras mais caras no mundo dos investimentos são desta vez é diferente. Mas será mesmo diferente dessa vez? Então, antes de alardes, vamos dar um passo atrás e conferir as 3 forças ocultas por trás dessa bolha possível, porque elas importam e o que você pode fazer para se beneficiar de toda essa confusão. Neste momento, o destino de todo o mercado de ações e de sua carteira está sendo decidido por apenas 7 empresas. Elas são chamadas de as 7 magníficas, que são Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Tesla e Nvidia. Juntas, elas representam cerca de 36% de todo o índice S&P 500. E todos estão envolvidos numa corrida armamentista para dominar a inteligência artificial. Então, mesmo que você tenha apenas uma cota do S&P 500, já está apostando nessas empresas. E queira ou não, seus rendimentos futuros dependerão de como essa corrida vai se desenrolar. Porque cada dólar que essas empresas investem reverbera por todo o mercado, dos fabricantes de chips, às empresas de energia até os fundos de índice. E quando você vir quanto elas planejam investir em IA neste ano, dá para entender o porquê. Vamos uma por uma. A Tesla planeja gastar 5 bilhões de dólares em carros autônomos e na XAA, a nova startup de Elon Musk. A Apple, 10,7 bilhões para deixar a Siri mais inteligente, mas sinceramente acho que vai ser mais do que isso. A Meta, 60 bilhões em data centers e no metaverso. Google, 75 bilhões para reconstruir a internet com a IA. A Microsoft financia 80 bilhões de OpenAI e supercomputadores. E a Amazon, 100 bilhões na AWS para controlar a infraestrutura que todo o resto usa. Isso dá um total de 330 bilhões de dólares em um ano. Para comparar, isso é mais do que todo o PIB de países como Finlândia ou Portugal. Todo esse dinheiro está sendo usado para construir o futuro. Alguns estão até chamando de quarta revolução industrial. Eu entendo, tudo isso é muito animador. Mas parece que todo esse gasto é o que está mantendo uma economia viva no momento. Sem ele, os Estados Unidos já estejam em uma leve recessão. Então a pergunta é, quanto tempo isso pode durar? Bem, não parece que vai acabar tão cedo. O gasto global com o IA deve chegar a 500 bilhões de dólares até 2026. E até 2030, o investimento em energia e infraestrutura elétrica poderá ultrapassar 3 trilhões por ano. É o quanto essas empresas querem vencer essa corrida tecnológica. E dá para entender por quê. O Fundo Monetário Internacional estima que cerca de 60% dos empregos nos países desenvolvidos estão expostos à IA. Isso significa que podem ser transformadas ou substituídas por automação nos próximos anos. Então, quem dominar essa tecnologia primeiro será recompensado com um poder absurdo. Mark Zuckerberg diz que mesmo que a Meta acabe desperdiçando 200 bilhões de dólares, valerá a pena, porque se eles se moverem muito devagar, serão benéficos fora do jogo. Mas essa corrida não é mais só entre empresas, é entre nações.
Estados Unidos e China veem a IA como chave para a dominação global e estão queimando bilhões para garantir que o controle fique em suas mãos. Para investidores comuns, duas coisas podem ocorrer. Se a IA entregar o que promete, a próxima década poderá ser como o boom da internet nos anos 2000. Mas se os lucros não virem rápido ou suficientes, as mesmas ações que estão impulsionando sua carteira hoje afundarão amanhã. Mas de onde vem todo esse dinheiro? Bom, isso nos leva a... Quando vi pela primeira vez o que vou te mostrar, minha mente simplesmente explodiu. Dito isso, vamos voltar aqui. É o que está sendo chamado de a máquina de dinheiro da IA. É exatamente por causa dela que estou preocupado com os rumores da indústria de IA. Então, vamos apagar algumas dessas setas aqui e vou explicar como tudo funciona. Intel, AMD e NVIDIA são as empresas que projetam os chips que alimentam os modelos de IA. OpenAI, xAI e outras empresas menores são as empresas que compram esses chips. Depois vem a Oracle e a CoreWeave. Eles são os data centers que também compram os chips e alugam a capacidade de processamento para empresas de IA. Pense nelas como um intermediário. À primeira vista, tudo parece normal, mas quando você analisa como essas empresas colaboram entre si, os sinais de alerta começam a aparecer. Tudo começou quando investidores da Microsoft deram à OpenAI um financiamento de 58 bilhões de dólares. A OpenAI, então, devolveu esse dinheiro à Microsoft para usar seus data centers. A Microsoft, por sua vez, usou o dinheiro para comprar chips da NVIDIA e a NVIDIA investiu novamente na OpenAI. Fazendo isso, cada empresa pode registrar esse fluxo como receita, o que, claro, faz o preço das ações subir. É mais ou menos como se eu fosse a um jardim com um amigo e pagasse $1.000 para ele cavar um buraco. E aí, ele me paga $1.000 para eu tapar o buraco de novo. No fim, os dois registraram $1.000 de receita. Agora, se a gente fosse avaliada como a OpenAI, que vale mais de 40 vezes a própria receita, nosso negócio de cavar e tapar buracos valeria mais de $40 mil cada um. É claro que eu estou simplificando muito aqui. Essas empresas não estão apenas girando o mesmo dinheiro, mas a ideia geral é essa. E tudo ficou ainda mais absurdo recentemente, com a OpenAI anunciando um acordo de $300 bilhões com a Oracle. Depois disso, a Oracle declarou que vai gastar bilhões de dólares em chips da NVIDIA. E depois a NVIDIA concordou em investir até $100 bilhões de volta na OpenAI. Mas para liberar esse investimento, a OpenAI precisa comprar ainda mais chips deles. A NVIDIA é, sem dúvida, a grande vencedora dessa história. Suas ações subiram 1.600% desde o lançamento do ChatGPT e ela vende chips para todo o mundo. Estou falando de Microsoft, Meta, Google, Amazon, OpenAI e até a Oracle. Depois, ela reinveste nessas mesmas empresas que compram seus produtos. É como pagar seus próprios clientes para comprar de você, o que pode estar inflando artificialmente a demanda pelos chips. Você está vendo o quão confuso tudo isso está ficando? Deixa eu tentar simplificar. A NVIDIA vende as pás. A Oracle fornece o terreno. A OpenAI cava a pedreira. E todos ajudam uns aos outros a atrair investidores para suas minas, mas ninguém achou ouro ainda. Veja só, a OpenAI está avaliada em $500 bilhões, mas a fatura é de apenas cerca de 12 bilhões. E está operando sem prejuízo mês após mês. Esse é o principal problema que vejo nisso tudo. Os serviços de IA não estão gerando dinheiro bastante. Então, essas empresas conseguirão um dia lucrar o bastante para justificar o valor de suas ações? Bem, é possível, já que elas ainda têm algumas cartas grandes na manga. Afinal, hoje mais de 700 milhões de pessoas usam o ChatGPT. Isso é uma imensa quantidade de atenção e, mais importante ainda, uma quantidade gigantesca de dados sobre todos nós. Imagine quando Sam Altman ativar anúncios e permitir que empresas usem o ChatGPT para recomendar produtos dentro das nossas conversas. Pode ser algo que nunca vimos antes. Além disso, a OpenAI anunciou recentemente que vai permitir conteúdo erótico em chats de adultos selecionados, o que, claro, é uma indústria gigante. Não que eu saiba muito sobre. E, além disso, essas empresas de IA estão construindo sistemas que visam substituir parte da força de trabalho humano. A aposta delas é que, quando as corporações se tornarem dependentes da IA, não terão escolha, a não ser continuar pagando, custe o que custar. E é nesse ponto que as empresas de IA podem jogar os preços nas alturas e finalmente lucrar de verdade. Então, não há dúvida de que essas empresas têm valor, mas muito desse valor ainda depende de uma coisa: a crença de que vai continuar acelerando. E isso nos leva ao próximo ponto. A inteligência artificial tem avançado numa velocidade impressionante nos últimos anos. Passamos de vídeos de IA que eram assim para isso.
É curioso como o Will Smith comendo espaguete virou uma das formas de medirmos o avanço da IA. O mercado de ações está apostando pesado que esse ritmo acelerado vai continuar, mas estamos perto de bater num limite conhecido como parede de dados. Durante anos, a IA vem devorando cada pedacinho de dado público disponível. Até 2027, espera-se que ela já tenha consumido praticamente todo o conteúdo online gerado por humanos. É como subir uma escada no jogo Cobras e Escadas. Todo mundo acha que a escada vai continuar, mas estamos ficando sem degraus e talvez tenhamos que seguir de casinha em casinha. Pense no tempo que levou para montar os conjuntos de dados que alimentamos nas IAs. Séculos! Não é de se admirar que o progresso pareça ter sido tão rápido, já que estamos alimentando a IA com livros, pesquisas e dados que remontam até os tempos dos dinossauros. E eu não estou falando de mim. Se as empresas de IA não conseguirem encontrar uma forma de ir além dessa parede de dados, poderemos ver o progresso desacelerar, as expectativas desmoronarem e a bolha em que muitos estão apostando finalmente estourar. Mas será possível superar essa parede de dados? Talvez. Pense comigo. Os seres humanos não precisam se preocupar com esse limite de dados. Isso porque não aprendemos apenas recebendo informações. Aprendemos interagindo com o mundo. Quer dizer, se uma IA tentasse fazer este vídeo, ela não conseguiria. Ela não viveu a minha vida, não teve as minhas conversas, não cometeu os meus erros de investimento. A minha visão vem da minha experiência, algo que a IA simplesmente não pode simular. Então, na minha opinião, é possível sim ir além da parede de dados, mas não se trata apenas de ter mais dados. A questão é ter dados diferentes. Mas veja, não sou cientista, então vamos voltar a falar de investimentos de mercado de ações. Isso nos leva ao próximo ponto. Comecei este vídeo comparando o que está acontecendo agora com as bolhas das .com lá no fim dos anos 90. Mas será que é igual? Não exatamente. A principal diferença é que essas empresas de IA têm utilidade real e um caminho mais claro para o lucro. O tamanho desses lucros, no entanto, ainda é uma incógnita. Mesmo assim, é uma situação melhor que a bolha do .com, quando as empresas receberam avaliações absurdas só por terem nomes chamativos. Então, quer dizer que não estamos numa bolha? Sinceramente, ainda acho que estamos. Todos os sinais estão aí. Empresas supervalorizadas, receitas maquiadas, euforia geopolítica e limites de escala. Mas não há como saber em que fase estamos. Pode ser o início de uma década de investimentos insanos ou estamos mais próximos do fim do que pensamos. Então, o que fazer com o seu dinheiro? Bem, eu não sou consultor financeiro, mas se eu estivesse no seu lugar, essas seriam as coisas que eu focaria. Primeiro, continue investindo. Se estivermos no começo da bolha, os preços que vemos hoje podem parecer verdadeiras pechinchas daqui a alguns anos. Por isso, é tão importante configurar um investimento automático que sai da sua conta todo mês e vai direto para um fundo de índice amplo e de baixo custo. Fiz isso durante a bolha do .com e mesmo que meus investimentos caíram quando ela estourou, não me arrependo de nada, porque com o tempo o mercado se recuperou, como sempre fez historicamente. O verdadeiro segredo é não entrar em pânico quando sua carteira se desvaloriza. Se você estiver investindo num fundo de índice que acompanha o mercado como um todo, continuar aplicando durante uma queda pode ser a melhor decisão da sua vida. Foi assim que acabei ganhando milhões depois que a bolha do .com estourou. Mas para isso é essencial garantir que você não esteja endividado nem alavancado demais. Foi exatamente por isso que meus amigos perderam milhões, enquanto eu consegui continuar investindo. Em segundo lugar, concentre-se em aumentar sua renda. Sua renda é o combustível que alimenta o crescimento de sua riqueza. Então, se você conseguir aumentá-la, seja com uma promoção ou fazendo uma renda extra, seus retornos vão crescer muito mais rápido, especialmente se isso acontecer enquanto o mercado estiver em queda, porque comprará mais barato. Terceiro ponto, diversificação. Colocar todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento é uma receita de desastre. A chave para sobreviver às bolhas do mercado é diversificar, ou seja, espalhar o seu dinheiro entre diferentes tipos de ativos. No meu portfólio, por exemplo, tenho ações, títulos, metais preciosos como ouro, imóveis e até criptomoedas. Também vale considerar ações que pagam dividendos, já que elas costumam sair bem em períodos de queda, afinal geram renda passiva mesmo quando os preços são baixos. E lembre-se, o estouro dessa bolha não será o fim do mundo. Se você entende como funcionam situações assim, não vai ser um dos que se desesperam, vai ser um dos que aproveita as oportunidades enquanto todos entram em fuga.